Deixa eu ver quem está na linha. Alô? Alô? Pois não, quem é? Viviane. Viviane? Viviane. Ah, Eliane. Tudo bem, Eliane? Viviane. Hã? Viviane. Ah, eu tinha falado de Viviane, você falou que não era? Acho tudo errado. Então tá, é Viviane. Isso. É, a Viviane é o nome da outra fonoaudióloga que trabalha junto com a Valesca. Viviane, mas não é você. Não. Você tá falando de onde, meu bem? De Boa Esperança, Limeira. De Limeira, Boa Esperança. Ah, que legal. Não sabe onde é? Onde que fica isso? Perto do Parque Hipólito. Pá, perto do Parque Hipólito. O bairro novo, então? Não, antigo Ah, já. é antigo. É, eu não conheço muito por aqui, mas tudo bem. E aí, lindinha, fala pra mim. Como é que você tá? Como é que tem algum problema aí com alguma criança? Tem com meu filho de 8 anos. Sei. Ele tem déficit de aprendizado. Déficit de atenção ou de aprendizado mesmo? Tá. De atenção, Viviane? Déficit de atenção? De atenção, ele tem. E fala um pouco errado as coisas. Ele tem que idade que ela falou? 8 anos. 8 anos. Tá. Ele tá na escola? Tá. Ele vai mal na escola? Mal, muito mal. Mas você nunca procurou nenhum atendimento fora da escola, por exemplo, uma psicopedagoga, fono? Não, eu já estava levando ele com a psicóloga. Ah, tá. Então, Viviane, os casos de déficit de atenção, eles têm a necessidade de ter um pessoal trabalhando junto, assim, como se fosse para ir escorando a criança, sabe? Para ir segurando as dificuldades que ele apresenta. Então, a professora, a escola tem que estar bem consciente da dificuldade da criança. Você também teria que estar recebendo bastante orientação do que esperar dele, sabe? Ele não vai bem na escola, não é porque ele não quer. Ele não presta atenção, não é porque ele não quer. Ele não consegue prestar atenção. É um sacrifício tão grande para ele prestar atenção que ele desliga, sabe? É como se dar pau no computador, sabe? Sei. Abriu muito arquivo junto e para tudo, sabe? Então é assim, eu sempre explico para os pais assim, não força a barra com ele na hora que está fazendo a lição, na hora que está estudando, porque ele não consegue te dar mais atenção, ser mais atencioso, mais cuidadoso com o caderno. É muito complicado para ele isso. Então seria interessante se você buscasse orientação, procura na coordenadora da escola, ver se ela tem como te dar livros, material didático para você estar lendo um pouco mais sobre isso. Legal? Então, ela já desligou lá. Eu tava vendo aqui, eu peguei uma matéria, uma informação da Faculdade de Odontologia de Bauru, tá? FOB USP lá. E foi publicado na revista Cefac, que é a atualização científica em fonoaudiologia e educação que você deve conhecer, né? Então, aí os pesquisadores investigaram os conhecimentos aí e as atitudes práticas dos pediatras em relação à comunicação oral das crianças, né? E de acordo com a Luciana Paula Massimino, que é uma das autoras desse trabalho aqui, a ideia surgiu a partir da experiência na prática clínica, que daí é aquilo que eu estava falando, que é grande parte dos pediatras, eles não encaminham a criança no tempo correto que deveria, né? Quer dizer, não se atentam para um detalhe que é importante, né? Como outras coisas também. E aí ela fala assim, segundo essa pesquisadora, por volta de 1 ano ou 1 ano e meio, se a criança não começar a produzir nenhum tipo de palavra, né, aquilo que você estava falando agora, ou som, os pais podem começar a suspeitar, mas nem todos os sintomas são sinais, né? Como a gagueira, por exemplo, né? Então, quer dizer, caberia... Como é que você faz? Isso que eu ia, não é uma coisa tão simples. Você chegar e falar para um colega seu assim, olha, você precisa prestar mais atenção, porque a gente está pegando casos muito tardios, quer dizer, quando nós poderíamos ter um resultado positivo mais cedo, né? Como é que você chega para um colega e fala isso assim? Preciso eu? Será que a gente faz um movimento assim e conversa com os pediatras desse Brasil aqui? É o que eu costumo dizer, saia justa, salto alto e areia fofa, né? É complicado, mas eu fico muito à vontade para falar com os pediatras, porque minha mãe era pediatra, então eu fico tranquila e deles saberem o carinho que eu tenho por eles. Eu tenho pediatras que me mandam muita criança, muita. Sei que de muitos pediatras que quando não mandam para mim, tem
às vezes uma fonoaudióloga que eles gostam do Conhece, trabalho, que confiam no trabalho. Então, eu sei que aqui em Limeira temos excelentes profissionais que encaminham, que têm consciência do trabalho da gente, do trabalho da terapeuta ocupacional, que muitas vezes tem que encaminhar para uma terapeuta ocupacional, para um psicólogo. Mas o que é difícil, e eu falava muito isso com a minha mãe quando ela ainda trabalhava, que dentro da formação do médico, no curso de medicina, eu tenho uma amiga de faculdade que ela dava aula na faculdade de Catanduva. E ela dava aula de fonoaudiologia. Ela tinha um dia de aula por turma de medicina. Então não é culpa do médico, do pediatra. Não, é o currículo dele, a grade curricular. A grade que não está... Exato, ela não está adequada à grande, assim, enorme profusão de material científico que a gente tem de fonoaudiologia hoje no país. O Brasil é um dos maiores produtores aí de material de pesquisa mesmo em fonoaudiologia. Então tem pesquisas, tem áreas em fonoaudiologia que nem eu, como fonoaudióloga, sei. Sabe? Então tem... talvez, quando a minha mãe fez medicina, bom, nem tinha fonoaudiologia, né? Sim. Mas vamos dizer, uma turma de 30 anos atrás, talvez não tivesse hoje a fonoaudiologia conquistado tanto espaço como ela conquistou. Sabe? Quando eu me formei, era comum as pessoas perguntarem assim, você faz o quê? É forno? Eu falava, não, é fono. Forno. Fono, não é forno e fogão. Né? É fono. Então, ninguém sabia. O meu irmão precisou de fono quando ele era pequeno, ele tem hoje 45 anos, só tinha na Aril. Ele precisou ir na Aril fazer fono, não tinha aqui em Limeira. Então, eu acho, hoje temos assim, estudos em muitas áreas ligadas à comunicação, áreas que nem têm muito a ver com comunicação, mas que a fonoaudiologia atua, por exemplo, numa área que a Viviane faz de estética facial, por exemplo. E outras áreas, tem fonos trabalhando na área só de audição, trabalhando em escola, em aeroporto. Uma amiga minha, a Dani, por exemplo, a Daniela Chinor também, que é uma fono excelente, trabalhando na área de empresa, de fono empresarial. Eu não tenho nem noção do trabalho que ela faz. Quer dizer, eu como fono não tenho ideia da profundidade do trabalho dela e da Juliana, né? Então, eu acredito que o que está precisando é talvez olhar um pouquinho com mais carinho para essa área de fono e entender, falar, olha, eu sei que é uma profissão que cresceu, cresceu muito e tem muita gente boa estudando muito fonoaudiologia. E trabalhando bastante. E trabalhando né? bastante. Né? Uma coisa que, inclusive, foi concluído nessa pesquisa aqui, é que os médicos que trabalham simultaneamente com o fonoaudiólogo, quer dizer, notou um problema já encaminha, o resultado das crianças que foram pesquisadas, nossa, há uma diferença muito grande. Muito grande. Você entende? Quer dizer, é diferente você pegar uma criança com 3 anos e fazer uma avaliação e pegar um com 15, já em plena adolescência, quer dizer, Exato, é uma dificuldade muito grande. Aliás, esperou até demais, né? Eu peguei uma vez eu atendi uma criança que nem era daqui de Limeira, era uma criança que veio de uma cidade aqui de perto, já tinha quase 8 anos, com um problema enorme de fala, a criança não era compreendida, só para ter ideia, assim, do nível de fala. E o pediatra falou para a mãe até 7 anos que a criança era normal ela falar daquele jeito. Então, chegou o rombo já enorme, a criança já indo para a escola, já não querendo mais ir para a escola, porque todo mundo, né, tirava sarro da criança. Então, a criança não é para estar falando errado com essa idade. E, além do que, tem o que eu já expliquei, se com 3 anos ela não está bem, tá alguma coisa alterada, se com 1 ano e meio ela não estiver falando, já papai, mamãe, neném caiu, vovó, já tem alguma coisa errada. Pelo menos a intenção da comunicação com 1 ano e meio já é para estar acontecendo. Agora as trocas, com 2 anos falando bem. Falando bem, falando tudo. Elas não são gênio. Elas não são gênio. Certo, é normal, né? Normal.